Olá, meus queridos, minhas queridas, obrigado pela presença ao vivo aqui dos nossos telespectadores que hoje nos acompanham na gravação de mais esse encontro que vai diretamente para o nosso canal do YouTube e também para o nosso podcast no Spotify, referente ao nosso curso Biomecânica e Longevidade, que está passando agora pela sua terceira aula. Aula essa que a gente já começou a abordar o assunto coluna vertebral, e um assunto bastante interessante. Eu particularmente gosto muito desse assunto, que dá muito o que falar sempre e, sem sombra de dúvida, traz muitos frutos quando a gente coloca em discussão. Esse curso, Biomecânica e Longevidade, abre, lembrando aqui, a temporada 2024 dos cursos da Onway Education, que esse ano chega com uma novidade brilhante. A gente, até o ano passado, tinha só o curso de biomecânica, e a partir desse ano a gente já tem também os cursos de treinamento de força, fisiologia e nutrição, né? Lembrando que o curso de fisiologia e nutrição é um curso integrado. No mesmo curso será abordada fisiologia e nutrição. E para aqueles que estão ouvindo agora esse podcast, né, esse momento, como o primeiro encontro, vale lembrar que fica um convite para que vocês assistam às duas primeiras edições, para que vocês possam se contextualizar melhor em nosso conteúdo e também nos ajudar aí a propagar essas informações que hoje são tão importantes para a nossa população, para a nossa humanidade. Bom, eu vou começar com uma pergunta bastante clássica para diversas pessoas que não são da área acadêmica mesmo de pesquisa, mas que são aí apaixonados pelas ciências da saúde, as ciências do movimento, e que muitas vezes acabam vendo, né, em diversas aulas, que eu fico bastante preso à questão de dados, né, dados estatísticos, projeções futuras, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Esses pontos para a gente são muito importantes. Algumas pessoas falam, caramba, mas de onde sai tanta informação? E eu digo a vocês que essas informações não são tão simples de serem buscadas, né? Muitas das informações que a gente traz aqui para vocês são relatórios mundiais, principalmente da OMS, né? E também da Organização das Nações Unidas. Esses relatórios são bastante abrangentes, envolvem diversas políticas públicas, e esses relatórios também não são muito simples de serem buscados e lidos, eles são bastante grandes, né? Então, quando a gente traz um resumo desses dados, é porque a gente se dedicou muito tempo a estar filtrando aí as informações e trazendo para vocês. Então, eu queria começar, né, a discutir a questão, né, por que eu me interesso tanto por dados? Desde que eu comecei a minha carreira como profissional e também como pesquisador, os dados sempre, para mim, foram muito clássicos em mostrar uma determinada realidade. Tá? Qual o percentual da população obesa? Qual o percentual da população com dor nas costas? Que legal. Aqui eu vejo um campo de trabalho muito grande, né? Aqui eu vejo uma forma de atuar e ajudar pessoas naquilo que eu me propus a fazer como profissional de saúde, como fisioterapeuta, como treinador. Então, aqui a gente começa a ter uma grande abertura daquilo que nos interessa, vamos chamar assim. A segunda questão é que os dados acabam nos mostrando, e quando a gente envelhece numa determinada profissão, como é o meu caso, né, são 24 anos de profissão, a gente começa a ver que os dados costumam não mentir, né? Então, eu lembro claramente a primeira vez que eu vi lá um dado marcante que dizia que a população iria envelhecer. E eu estou falando do ano de 2000, né? E a gente tinha uma projeção que em 2010 a gente chegaria aí a cerca de 17 milhões de idosos no nosso país, né? Eu estava em 2000, olhando para 2010 e falando assim, será que a gente vai chegar nisso? E é isso que a gente chegou. Uma outra projeção é que a gente chegaria perto de 27 milhões de idosos no nosso país em 2020. E eis que a gente bateu 2020 com 29 milhões de idosos. Então, notem aí que lá em 2000, a gente já sabia o que ia acontecer em 2020, né?
E por que é tão importante saber isso antes que isso ocorra? Para que haja uma certa preparação. Hoje, na ciência, existe um fator bastante interessante, que eu acho que muitos que nos ouvem hoje presenciaram num momento muito recente, né? Que foi a pandemia de Covid-19. Ah, próximo aí ao dia 15 de março de 2020, nós tivemos na cidade de São Paulo o anúncio de que fecharíamos comércios, fecharíamos escolas, para uma tentativa de contenção de uma pandemia até então desconhecida, de efeitos desconhecidos, de tratamento desconhecido, onde a gente não tinha um sistema vacinal preparado e quanto menos a gente disseminasse esse vírus, menor seria o risco de morrermos desse vírus, né? Se a gente for fazer uma conta rápida, eu diria que cerca de 2 anos depois, no nosso país, né, para falar de números bem arredondados, cerca de 2 anos depois, a gente já tinha uma condição vacinal, a população já estava sendo vacinada, e a gente já começava a se tornar menos vulnerável diante desse vírus. Pensa que em 2 anos, a ciência teve que entender a característica do vírus, teve que entender a característica das consequências, dos sintomas do vírus, teve que aprender a tratar as pessoas contaminadas por esse vírus, teve que criar uma vacina que tornasse as pessoas ou imunes ao vírus, ou menos vulneráveis em sintomatologia, caso fossem infectadas por esse vírus. Olha que coisa bacana. Imagine se a gente tivesse a informação 5 anos antes que uma pandemia de Covid-19 chegaria, né? Talvez a gente conseguisse fazer com muito mais excelência esse trabalho, talvez muito menos pessoas morressem, talvez muito menos pessoas sofressem com sequelas desse vírus, e talvez a gente conseguisse aí, né, até nem passar pelo trauma, né, humanitário, econômico que a gente passou em relação a esse vírus. E por que eu estou fazendo aqui uma comparação com o vírus? Porque existe uma pandemia muito maior no nosso planeta, né, silenciosa, que mata diariamente pessoas em diversas partes do mundo, que faz com que a gente viva com comorbidades, que faz com que a gente sofra, que acomete a nossa qualidade de vida, que faz com que a gente gaste fortunas com isso, que já foi anunciada e que até hoje pouco se faz em relação a elas, né? Eu não quero dar um spoiler do final desse curso, mas eu vou terminar esse curso com dados bem assustadores em relação à quantidade hoje de pessoas no mundo que seguem as diretrizes preconizadas pela ciência, que seguem as diretrizes preconizadas pela OMS, pela ONU, em relação a fatores hoje já conhecidos, né, da saúde, fatores que já estão dentro do nosso alcance, que já são de tecnologia conhecida, mas que não são aplicados dentro da nossa população, né? Haja visto que mesmo depois de muita pesquisa, de muitas pessoas tomando a tal da vacina, né, ainda existem pessoas que dizem que a vacina é experimental, né? A gente tem uma parcela significativa da população já vacinada, e ainda alguns se negam a tomar vacina, alguns dizem que essa vacina ainda não foi testada, e esse também é um ponto muito importante, né? É um direito de cada cidadão falar se quer tomar vacina ou não. Existem muitas discussões se a vacinação é algo individual ou coletiva. Não cabe a mim julgar a vacina, se você tem que tomar vacina ou não, se essa verdade existe ou não, né? Tem aqueles que digam assim, não, a vacinação é coletiva, porque quanto menos pessoas pegarem, menos chance eu tenho de pegar. Tem outros que dizem a vacinação é individual, porque eu posso não querer tomar vacina, né? Então, eu estou colocando diversos lados da moeda, alguns pontos de vista, não vou julgar um como certo ou como errado, cada um sabe o que faz da sua vida, nem é nosso foco aqui, mas eu trago essa polêmica justamente porque
A nossa aula da semana colocou um ponto importante, né? E eu comecei com um slidezinho lá, bem bonitinho, de um jogador de futebol com uma placa de substituição, chamando ali as doenças infecto-contagiosas para saírem de campo, porque ele ia entrar e atrás da camisa dele estava escrito lá doenças musculoesqueléticas ou doenças crônico-degenerativas, né? Que fazem menção a um ecossistema do nosso corpo. Então, pensem aí que quando a gente fala de vacina, tem uma polêmica gigante em relação a, né? Imaginem doenças crônico-degenerativas. Por quê? Porque do mesmo jeito que o sujeito teria que se vacinar para não contrair um vírus e não passar para o próximo, um sujeito que tem uma alimentação ruim teria que entender melhor de alimentação para não sofrer das doenças causadas aí pelo excesso de peso, pela obesidade, e, consequentemente, não sobrecarregar os cofres públicos que afetaria um processo de cadeia, né? E aí a gente pergunta, será que esse cara sabe o que é boa alimentação? Será que esse cara foi educado no que é boa alimentação? Será que esse cara tem consciência disso? A escola, o país que ele mora, né, colocou essa informação dentro da escola para que ele tenha consciência social, né? A partir do momento que ele sabe, será que ele quer ter consciência social? Será que ele quer ter uma alimentação saudável? Será que esse cara gostaria de seguir as diretrizes preconizadas pela OMS? Será que ele gostaria de se privar de alimentos que ele gosta? De se privar de comida hiperprocessada? Então, vejam que cuidar de saúde não é uma coisa tão simples, né? Exige, melhor dizendo, um fator governamental. E é por isso que a OMS lançou um desafio em 2020, que a década entre 2020 e 2030 fosse batizada como a década da saúde. E o pedido da OMS, em parceria com a Organização das Nações Unidas, era de que os governos de cada país se unissem a essa ação, a essa emoção, para que fizessem a parte deles em relação a fatores sociais, educacionais, fizessem com que determinadas situações importantes chegassem, por exemplo, a populações carentes, a populações sem informação, né? Paro por aqui sobre isso, a gente vai voltar nesse assunto, nesse documento da OMS um pouco mais para frente, mas o que chamou muita atenção nesse documento é que, de 6 apontamentos colocados, 3 faziam menção à prevenção e reabilitação de lesões na coluna vertebral. E eu acho que aí a gente chega no nosso ponto de tamanha importância, né? Quem é, vamos chamar assim, a coluna vertebral na fila do pão? Qual é o papel fundamental da coluna vertebral nesse eixo de saúde hoje que a gente preconiza tanto? E talvez, a partir desse entendimento, as pessoas que hoje nos ouvem, que podem ser divididas em 2 grupos, eu vou chamar 2 grandes grupos, profissionais de saúde interessados em prevenir, tratar ou melhorar a performance da coluna vertebral. E pessoas leigas que sofrem de dores na coluna vertebral e que se entusiasmam, e que se criam, melhor dizendo, um entusiasmo quando ouvem o assunto coluna vertebral. Então, vamos pensar aqui comigo o seguinte: para aquelas pessoas hoje que pensam em tratar coluna vertebral, pensam em prevenir lesões de coluna vertebral ou pensam em manusear a coluna vertebral através da prescrição de movimentos, da prescrição de exercícios, né? Essas pessoas precisariam olhar que ali, primeiro, todo mundo que chega para você tem uma coluna vertebral. Que essa coluna vertebral pode ser vulnerável ou não, de acordo com a história prévia desse sujeito. E que os dados estatísticos mostram que a imensa maioria da população sofre de alguma afecção na coluna vertebral. Então, quando a gente olha para um dado que 80% da população sofre de afecção na coluna vertebral, a gente tem que pensar que, diante de um programa de treinamento, é mais fácil o cara se machucar na coluna vertebral do que viver bem com a coluna vertebral, tá? Diante de um programa de sedentarismo, é mais fácil o cara sofrer lesão na coluna vertebral do que passar a vida sem nenhuma lesão na coluna vertebral.
E a partir daí, a gente olha para questões bem práticas, né? Por que que a coluna vertebral sente dor? Por que que a coluna vertebral sofre algum tipo de lesão? Por que que a lesão na coluna vertebral é a lesão mais comum dentro do aparelho locomotor? E por que que ela chega num momento tão jovem, onde, teoricamente, as pessoas são saudáveis, né? Então, olhando nesse ponto de vista, eu já vou chamar a atenção para o ponto inicial da biomecânica, né? A coluna vertebral é um órgão importantíssimo, é um órgão de sustentação do corpo, é um órgão que forma um alicerce do corpo para que esse corpo se movimente, né? Se eu for olhar para um prédio estático da construção civil, esse prédio está estacado no chão e ali embaixo ele tem uma base muito sólida, né, para suportar a massa que vem por cima dela. Agora, se eu for falar do corpo, fazendo uma analogia a um prédio, eu vou pensar que os meus pés são móveis, né? As minhas pernas são móveis. E a partir daí, a partir do momento que eu tenho pêndulos fazendo com que eu me locomovo, né, através de oscilação de membro inferior, o alicerce desses pêndulos se torna invertido, né? Haja visto que a gente consegue variar a nossa estaca, e a gente costuma dizer que o grande alicerce para tudo isso é, sem sombra de dúvida, a coluna vertebral. Outra coisa bastante interessante é que a coluna vertebral acaba desempenhando papéis vitais quando forma um arcabouço de sustentação, né, associado a um gradil costal que permite que respiremos, né, permite que os nossos órgãos ali da respiração consigam mecanicamente a captação de oxigênio para dentro do nosso corpo, né? Então, se a gente olhar dessa maneira, a gente vê que ali existe um pilar muito forte de sustentação. Esse pilar muito forte de sustentação é composto por 33 peças ósseas, e essas pecinhas se articulam em grau extremamente baixo de movimento, embora a coluna como um todo exerça uma grande gama de movimento. Então vamos pensar o seguinte: a somatória de pequenas amplitudes de movimento gera uma grande amplitude, uma grande elasticidade da coluna vertebral, ao ponto de fazer com que ela se adapte muito bem a condições como lesões de membro inferior, discrepância de membros, uma perna mais curta que a outra. E por muito tempo a gente pensou, nossa, caramba, aquela escoliose lá, será que isso daqui é bom ou ruim? E a gente vê que muitas vezes as escolioses se formam por uma proteção, né? O sujeito desenvolveu lá ao longo da vida uma perna menor que a outra e, consequentemente, a coluna vertebral se adaptou para corrigir isso. Então, notem que ela é importante para armazenamento de órgãos, para condução de tecido nervoso, para sustentação do nosso corpo, para formação de alicerce, para nossa locomoção. E, graças a tudo isso, né, não seria minorizar a coluna vertebral, dizer que ela é um órgão fraco, né? Ela não é um órgão fraco, ela é um órgão extremamente forte. Mas por que então que a gente sente dor na coluna? Porque a coluna vertebral se machuca, né? Eu ouvi uma afirmação bastante interessante recentemente numa mídia social que dizia que quando você controla a dor da coluna vertebral, você não está ligado a aspectos biomecânicos, né? E eu diria que seria muito leigo da parte de uma pessoa afirmar que a biomecânica tem a função de controlar a dor de um sujeito, né? A biomecânica não se preocupa com isso, a biomecânica se preocupa com aspectos estruturais e mecânicos. A biomecânica estuda aspectos estruturais e mecânicos, e somada a um conjunto de informações neurocoordenativas, a biomecânica preserva o nosso sistema, movimenta o nosso sistema e dá a nós uma capacidade de aplicação de forças ou recepção de forças ou contenção de forças, fazendo assim com que estímulos mecânicos cheguem no corpo. Ponto final. A partir disso, desencadearemos um conjunto de fenômenos fisiológicos relacionados à carga. E um dos conjuntos fisiológicos faz menção a um momento onde o controle motor e a biomecânica falham e o sistema entra em fadiga. A definição de fadiga dentro da biologia é um pouco diferente da definição de fadiga dentro da engenharia. Dentro da engenharia, fadiga significa
danificar o sistema. O osso entrou em fadiga significa ele quebrou, tá? Ele não consegue mais comportar as cargas que estão chegando nele. Então, se a gente pensar que o nosso tecido pode entrar em fadiga, o nosso ligamento, o nosso tendão, o nosso osso pode entrar em fadiga, a gente vai observar ali que existem terminações nervosas capazes de detectar isso, e essas terminações podem levar a informações que vão acabar desencadeando o processo de dor, tá? Mas lembrando que esse processo de dor, de característica nociceptiva, é um fenômeno neurofisiológico e não um fenômeno biomecânico. Tá? O fenômeno biomecânico é a carga mecânica chegou no osso e mostrou a fadiga muscular, mostrou a fadiga tendínea, mostrou a fadiga óssea, mostrou a fadiga ligamentar, no sentido de destruição de tecido. Beleza? Corrigir um processo de dor através da biomecânica também é uma coisa bastante interessante. A biomecânica não quer restabelecer um processo de dor como fonte primária. A biomecânica quer, mais uma vez, conjuntamente ao controle motor, reorganizar o sistema, voltar a ter eficiência desse sistema. A partir do momento que esse sistema tem eficiência, ele consegue dividir melhor a sobrecarga que chega nele, e dividindo melhor a sobrecarga, ele cria um ambiente favorável para não continuidade de uma destruição tecidual, ele cria um ambiente favorável para reparação, para cicatrização do tecido, e a partir do momento que ele cria esse ambiente, ele pode até parar de estimular criar um ambiente que para de estimular os nociceptores, e quando a gente para de mandar informações ao sistema nervoso central de estímulos nocivos, caso essa dor seja uma dor nociceptiva, né, uma dor provinda de uma lesão, a gente pode entrar também numa condição favorável dessa dor diminuir. Beleza? Então você fala assim, nossa, eu vou melhorar, a biomecânica vai tirar a dor de um sujeito. Não, a biomecânica vai melhorar o sistema e, consequentemente, pela interrupção de estímulos nocivos, a gente começa a ter uma diminuição da dor. Tá, professor, mas a biomecânica também promove movimentos, né? Através da contração muscular, a gente tem movimentos. E esses movimentos também desencadeiam um efeito fisiológico anti-inflamatório. Sim, vocês têm total razão. Isso também ajudaria no controle da dor, tá? Permitir que um sujeito faça movimentos faz com que ele desencadeie uma eficiência fisiológica de contenção de dor. Isso também ajuda a dor. Perfeito? Professor, tem mais dores pelo caminho? Tem mais dores pelo caminho. Vocês querem saber de dor? Faça o curso de pós-graduação de biomecânica. A gente tem uma aula de dor, especificamente de neurociência da dor, onde a gente explica tudo isso para vocês. Mas eu queria deixar claro isso para vocês, justamente porque a biomecânica é uma ciência muito distinta. E, em conjunto com as outras ciências, ela atua numa homeostase corporal. Não adianta eu falar que o movimento melhora a dor, sendo que o movimento desse sujeito está caminhando para um fator destrutivo no aparelho locomotor. Né? Na tentativa de prescrever uma caminhada para melhora da dor, eu vou começar a ter mais dor. Bom, voltando ainda à história de biomecânica e controle motor, imaginem vocês que uma criança que como eu falei na aula da semana, sedentária, adquiriu sobrepeso, entra num momento importante da vida dela, ela vai decidir estudar, e a partir daí ela para de fazer atividade física, ela se dedica aos estudos, ela se dedica a entrar numa faculdade, dentro da faculdade ela se dedica a se tornar um bom profissional, saindo da faculdade ela se dedica em se encontrar no mercado de trabalho, e quando ela chega no mercado de trabalho, ela ainda é muito vulnerável no mercado de trabalho, ela precisa alcançar uma posição de destaque, e essa posição de destaque vai vir com alguns anos de trabalho, né? Eu acabei de descrever para vocês aqui uma janela de sedentarismo, né? Essa janela de sedentarismo começa desde quando as crianças começam a ter contato com tela, que a gente já falou que elas começam a engordar, esse é um dado importante, e além do fator engordar, elas começam a não ter eficiência neuromotora para controle de movimento. E se elas não têm eficiência neuromotora para controle de movimento, elas tornam o sistema mais vulnerável a cargas mecânicas
adversas. Por exemplo, esse cara não faz movimento nenhum, ele resolve jogar futebol no final de semana. Esse cara fica sentado o dia inteiro e ele, numa postura de abandono, faz com que os discos intervertebrais recebam mais carga mecânica. Eu estou falando aqui de uma hipótese, de uma teoria, tá? Que mostra que as pessoas, num determinado momento, podem sentir dor relacionada a essa inatividade do sistema, tá certo? Professor, mas a dor é multifatorial? Sim, a dor é multifatorial. A lesão na coluna também é multifatorial? Sim, concordo com vocês. Lembrando que aqui a gente está discutindo fatores biomecânicos que justifiquem isso, beleza? Bom, um outro ponto interessante faz menção àquilo que eu vivi por grande parte da minha vida, né? As situações de overtraining, as situações de estresse, né? A pessoa começa a praticar uma determinada atividade esportiva e aí começa a aumentar o volume dessa atividade esportiva, e aumentando o volume dessa atividade esportiva, ela começa a não conseguir, pela sanidade muscular, suportar essas cargas, uma vez que esse músculo começa a entrar em condição de fadiga, e agora eu estou falando de uma fadiga fisiológica, não de uma lesão tecidual, e a partir daí ela não consegue mais controlar com grande acuidade a coluna vertebral e ela começa a degenerar o sistema, tá? Isso é uma coisa bastante comum. Um outro fator bastante interessante que faz menção com muitas pessoas que frequentam a academia, né? A gente tem uma cultura dentro de academias de que uma pessoa iniciante, uma pessoa que está começando a fazer uma determinada atividade, principalmente um fortalecimento muscular, né, na clássica musculação, precisa começar suas atividades a partir de movimentos periféricos, né? Então, existe uma regra de ouro nas academias de musculação, que o sujeito que chega lá, ele vai treinar flexões de braço, ele vai treinar elevações laterais de ombro, elevações frontais, ele vai treinar músculos abdominais, ele vai treinar músculos extensores de joelho, flexores de joelho, músculos de panturrilha, músculo tibial anterior, mas as pessoas têm um certo medo de criar exercícios de fortalecimento para a coluna vertebral, né? Tempos depois, esse sujeito desenvolveu músculos periféricos, mas ele não tem um bom controle central de movimento. Isso é um fator que acaba fazendo com que o corpo dele, como um todo, se torne uma estrutura frágil, por mais que ele tenha músculos desenvolvidos em periferia, né? É muito clássico quando a gente recebe em consultório, a gente observar pessoas extremamente fortes de periferia e totalmente inábeis à realização de movimentos antecipados de centro. E aqui eu já estou dando um spoiler da nossa próxima aula, para aqueles que vão acompanhá-la, né? Não percam, na próxima semana a gente vai liberar a aula 4, onde eu falo do sistema de bomba da coluna, do sistema que preserva a coluna com toda a maestria, ao ponto de dar sustentação para a periferia. E falo também nesse sistema de uma característica bastante interessante, que esse sistema ele tem a capacidade de se antecipar à periferia, né? Ele trabalha numa harmonia de antecipação. Durante os nossos movimentos naturais, as contrações são sempre centrais e não periféricas. Durante o treinamento de programas de atividade física bastante populares, a gente começa a fortalecer a periferia e não o centro. Então, a gente está construindo uma dinâmica que desfavorece o nosso corpo a manter a sua maior tradição, a sua maior habilidade, que é uma condição centro-periférica de contração. Eu não quero evoluir muito nessa conversa, porque senão eu vou estragar a nossa aula da semana que vem, mas eu já deixo aí uma informação bastante importante para vocês em relação a isso. Bom, um último fator que a gente não pode descartar aqui é o fato de que, uma vez que uma lesão se instale e o tratamento adequado não seja efetuado, nós poderemos facilitar o surgimento de novas lesões por uma série de fatores, né? Um deles é a inibição recíproca quando você tem um processo de dor. Um processo de dor causa inatividade muscular, tem a capacidade de inibir os músculos e cria um ambiente não satisfatório para a eficiência do aparelho locomotor. Hoje a literatura é muito clássica quando ela diz o seguinte:
Num primeiro momento, as preservações do nosso corpo são favoráveis para que aquele tecido encontre um ambiente de reparação, ok? Porém, a médio e longo prazo, isso não é bom. Por quê? Esse ambiente de compensação vai fazer com que as cargas mecânicas não sejam bem distribuídas dentro do nosso corpo, podendo favorecer novas lesões a surgirem no nosso aparelho locomotor. Uma outra forma interessante é a maneira que a gente trata a dor nas costas, né? Ainda é muito cultural no Brasil e no mundo que a dor nas costas seja tratada com inatividade. E eu não preciso nem dizer que a inatividade gera fraqueza muscular. Então, se aquele cara tinha uma fraqueza muscular e teve uma lesão, fez repouso, ele vai estar com mais fraqueza muscular ainda. Se aquele cara era extremamente ativo, se machucou, fez repouso, ele vai voltar fora das condições de eficiência do corpo dele. E eu vou fazer um adendo aqui, contando um pouco da minha história de vida, né? Enquanto fisioterapeuta, eu encontrei o meu caminho no mercado, fazendo o trabalho que aproximava a reabilitação ao treinamento, né? Justamente porque eu vi que existia uma lacuna enorme no treinamento de força que era feito dentro de uma clínica de fisioterapia e nas necessidades de força das demandas de movimentos esportivos. Sejam eles de alta performance, sejam eles de média performance, né, de condição amadora, ou ainda sejam eles de praticantes de atividade física, né, de praticantes do fitness. Então, ao observar essa lacuna que tinha no mercado, a minha ideia foi: deixa eu conduzir aquelas pessoas que passaram por uma lesão a um processo eficiente de força. E foi aí que eu comecei a usar levantamento de peso olímpico para treinamento de pessoas em reabilitação. Lembrando que o levantamento de peso olímpico não necessariamente é uma modalidade esportiva, ele pode ser uma metodologia para aplicação de força generalizada no corpo, né? Como modalidade esportiva, vale quem levanta mais peso. Como ferramenta de construção de corpo e reabilitação, ele nada mais é do que um conjunto de técnicas que dão sustentação no corpo com simplesmente um cabo de vassoura, uma carga extremamente baixa. Tá certo? Então, a partir daí, a gente começa a engrenar numa outra condição bem clássica do mercado que nos acompanhou aí por muito tempo na nossa vida, né? O medo de fazer força com a coluna vertebral. E a nossa aula acabou encerrando mostrando algumas características bastante interessantes, né? Por exemplo, quanto de carga eu tenho dentro do nosso disco? E a biomecânica também traz umas coisas curiosas quando a gente fala sobre isso, né? As pessoas costumam dizer que uma atividade tem alto impacto. E o biomecânico olha e pergunta: o que é alto impacto para você? Né? Alto impacto é um impacto grande, tudo bem. Quanto de impacto você está se referindo? Né? Porque simplesmente falar que uma coisa tem alto, médio ou baixo impacto não representa um dado numérico de quanto você tem de impacto. Né? E aí a gente começa a olhar que quando a gente observa um disco intervertebral lá por trabalhos antigos, onde ainda eram permitidas as medidas diretas do disco intervertebral, o cara enfiava lá transdutores de força dentro da coluna do cara. Hoje o Comitê de Ética barraria isso com muita facilidade, né? Naquela época, os caras tiraram dados bastante consistentes em relação a isso, né? Que mostraram aí ordens de 250 newtons, 300 newtons, 500 newtons, 1000 newtons dentro da coluna vertebral. E aí a gente começa a observar, né, qual era o dado comparativo desses números em relação ao suporte de carga da coluna vertebral. Né? Então a gente viu lá que um levantador canadense suportava uma carga grande na coluna vertebral, muito superior à população normal. Né? E eu mostro também, durante o processo da aula, que eu não preciso olhar só para levantadores de peso que têm um corpo diferente. Eu posso olhar para a população normal. E eu tenho um trabalho bastante interessante feito com colunas de cadáver. E eu queria comentar um pouco do que funcionaria nesse sentido. Imagine o seguinte: eu quero entender quanto um disco da minha coluna aguenta de carga, né?
eu pego lá uma coluna de um cadáver, faço a dissecção do disco, arranco ele de lá, coloco ele numa prensa, vou pondo força nesse disco e vou vendo o quanto de força eu preciso colocar para que ele comece a apresentar sinais de ruptura, sinais de fadiga, tá? E aqui vale chamar a atenção que isso é uma metodologia. Por quê? Um leigo no assunto vai olhar para isso e vai falar: olha que legal, é aquilo que meu disco suporta de carga? E eu vou falar: não. Ali aquele cara fez menção a um único disco, num método muito simples, onde existia só o disco sendo responsável pela contenção da carga. Na minha coluna, eu tenho um sistema, eu tenho vários discos, eu tenho uma interposição de ossos, eu tenho os pedículos vertebrais, que são pontos de sustentação que se opõem ao disco, o disco está no corpo vertebral, o pedículo, que é o, digamos assim, os outros dois pés do triângulo, estão atrás da medula espinhal, então eles também suportam carga. E simplesmente olhar para um disco e falar que aquilo que ele suporta é o que a minha coluna suporta, é um erro muito juvenil. Tá? Então, para quem é da área de saúde e olhou para isso, sair disseminando essa informação, falando: olha, você não pode ter carga no disco, porque o cara lá mostrou que quando você inclina o tronco para frente, a carga aumenta. Então, nunca carregue um peso perto de você, né? Ou, desculpa, longe de você, carregue sempre perto, porque a sua coluna vai quebrar. Tá? Isso pode ser um erro muito grotesco. Um erro grotesco até o ponto de você começar a privar a pessoa de desenvolver um processo gradativo de força na condição de inclinar a coluna para frente. E eu até mostrei no mesmo slide uma coisa interessante, que são hoje os exemplos que a gente tem em livros de cinesiologia, que, embora tenham sido escritos lá atrás, ainda regam a conduta dos profissionais atuais, né? Eu recebi hoje de um amigo muito querido uma mensagem: professor, eu preciso de você. Eu queria que você viesse à nossa academia dar um treinamento para a gente, porque eu estou com um sério problema educacional, as pessoas estão chegando muito mal preparadas. Concordo plenamente com ele, a gente precisa de educação, e a educação não é tão simples quanto a gente pensa. Não é à toa que hoje a gente vende cursos de pós-graduação, que inclusive estão com inscrições abertas. Não fez? Faça inscrição. Mas vamos lá. Dentro desses cursos de pós-graduação, a gente quer que o aluno saiba um pouco mais da complexidade da coluna. E quando a gente fala de complexidade da coluna, a gente olha para esses modelos que foram desenhados e que estão em livros que são usados até hoje em cursos de cinesiologia na graduação, simplificando o corpo humano. Simplificando o corpo humano como se o corpo humano fosse duas varetas. Uma vareta é a coluna, outra vareta é a perna, e quando você inclina, você cria uma alavanca, e essa alavanca faz com que as cargas na coluna sejam maiores. E aí, mais uma vez, como biomecânica, eu pergunto: essas cargas maiores na coluna, quando você inclina o corpo para frente, são capazes de quebrar essa coluna? E para dar essa resposta, eu vou olhar para dois pontos. Vou criar duas vertentes. Primeiro, uma coluna extremamente fraca. Tá? Uma pessoa que acabou de sofrer uma lesão de coluna e ela está totalmente incapaz de realizar movimentos com a sua coluna. Sem sombra de dúvida, essa pessoa vai sofrer ao inclinar a coluna para frente. Porém, todo o sistema dela está ineficiente. E reorganizar o sistema dela e dar para ela a capacidade de inclinar o corpo à frente seria uma carta de alforria, de liberdade, para que essa pessoa fosse reabilitada da coluna. Então, olha que interessante. Reabilitar uma coluna não significa fazer ela parar de sentir dor apenas. Reabilitar uma coluna significa tornar ela hábil mais uma vez, trazendo aí o princípio da reabilitação, a definição de reabilitação. E torná-la hábil significa dar a ela a capacidade de alavancar coisas do chão. Uma das maiores vertentes do talento do movimento humano, conseguir inclinar de novo a sua coluna para frente. Um bebê faz isso nos primeiros meses de vida. E o ser humano perde isso quando está desbravando aí os anos dourados da sua vida, os anos de maior eficiência do seu aparelho locomotor. Como reverter isso? Criando, conhecendo o sistema e criando exercícios, sim, de alavancagem na coluna. Ao contrário do que muitos pregam, não crie exercício de alavancagem na coluna, que você vai quebrar a coluna.
Se você conseguir identificar a capacidade daquela coluna e não privar aquele sujeito disso, sem sombra de dúvida, você está reabilitando aquele sujeito, você está criando um sistema forte ao ponto de diminuir a tendência de que aquela coluna se lesione, ou ainda você está criando um sistema eficiente ao ponto de fazer com que aquela coluna receba grandes cargas sem nenhuma interferência nisso. Então, o que a gente costuma dizer para profissionais que nos ouvem, né, é que entendam que a coluna pode fazer movimento, a coluna pode inclinar para frente, a coluna pode perder curvatura, a coluna pode torcer, a coluna pode fazer uma série de movimentos, desde que esses estejam controlados por um ser maior chamado sistema nervoso central, sistema neuromotor. Bom, professor, mas espera aí, então posso sair dando exercício à torta e à direita? Não. Tudo tem um custo, tudo tem um benefício. A gente vai conseguir ensinar vocês de forma simples? Isso não, isso é extremamente complexo. Mas vale lembrar que é o seguinte, se eu suporto cargas altas na coluna com ela trabalhando em bloco, e eu quiser trabalhar com mobilidade da coluna, eu quiser enrolar meu tronco à frente como um caracol, sem sombra de dúvida, eu vou poder fazer isso, mas não com as mesmas cargas. Né? Isso é uma coisa clássica. É muito interessante você ver em mídia social, olha lá aquele cara levantando peso, envergando a coluna para frente. Sim, ele consegue levantar uma caixa do chão envergando a coluna para frente. Mas será que ele consegue o máximo da eficiência dele envergando uma coluna para frente? Né? Eu não vou nem ser educado em dizer aqui que não. Ele não vai conseguir fazer isso. Né? A máximo da eficiência dele vai ser com uma coluna selada trabalhando em bloco. Já visto que os maiores levantadores de peso que tem no país e no mundo fazem isso. Eles têm uma técnica de execução de levantamento de peso. Então, se você quer levantar altas cargas, tem técnica para isso. Geralmente é a técnica de selar a coluna em lordose, trabalhar ela em bloco, que claramente é explicada pela biomecânica, né, através de um sistema de arco que dissipa cargas, que tira a carga da coluna vertebral. Agora, também afirmar de pé junto, a coluna vertebral é um pecado mortal, se você envergar a coluna para frente você vai quebrar, fala, não, é mentira. Né? Você pode executar uma tarefa do seu dia a dia inclinando a coluna para frente sem sofrer uma lesão. Como também uma pessoa que já está com lesão, já está com uma hérnia instaurada ali, que já está com uma condição de dor diante disso, que sofre de uma deficiência mecânica, se ela fizer isso, ela pode exacerbar a dor dela. Né? Então, trabalhar essa pessoa até que ela tenha um controle melhor da hérnia em sistema de bloco da coluna, preservando a coluna, pode ser uma ferramenta extremamente importante para que a gente consiga preservar a coluna nesse primeiro momento de hipervigilância, onde a pessoa precisa conter aquela dor, que ela gasta mais energia, mas ela tem menos dor, que ela consegue criar um ambiente mais favorável para que aquela hérnia seja reabsorvida, né, para que aquela artrose seja controlada e, consequentemente, que ela consiga ir executando as suas tarefas de vida diária e criando um ambiente favorável para que aquela dor diminua. Tá? Professor, com o tempo, essa dor vai começar a ser controlada, esse cara vai se libertar para mais movimentos e a gente pode voltar até a flexibilidade da coluna? Sem sombra de dúvida, meus amigos. Sem sombra de dúvida, a gente vai conseguir chegar nesse ponto. Então, acho que o grande recado que a gente deixa aqui é que a coluna é um sistema complexo. Esse sistema complexo entra em deficiência com muita facilidade. Essa deficiência é alimentada pela deficiência educacional que a gente tem em relação a profissionais de saúde gabaritados para entender isso, né? Profissionais de educação física gabaritados para trabalharem com atividade física e detectarem precocemente disfunções da coluna. Pessoas que trabalham com saúde primária, né, conseguirem tratar pequenas lesões de coluna sem criar um arcabouço custoso gigante, medicamento, internação, bloqueio, exame, para depois entrar no processo de fisioterapia, conseguir entrar precocemente no processo de fisioterapia e evitar danos maiores, evitar custos maiores, é fundamental para as pessoas, mas para isso os nossos profissionais de linha de frente, saúde primária, precisam estar mais gabaritados para entender o processo
de degeneração da coluna, entender a avaliação clínica da coluna, conseguir, em situações de dores primárias na coluna, atuar e não fazer com que essa coluna chegue a danos maiores. Se você é uma pessoa que sofre de dor nas costas e não é profissional da área, procure um profissional gabaritado a fazer isso, a restabelecer a força da sua coluna e não a privar você de carga. Tá? Um último recado que eu acho que eu tenho para passar para vocês aqui é que uma vez que você se depare com pessoas que têm lesão na coluna, né, e que você não se sinta capaz de atuar dentro daquilo, que tenha a humildade, né, de entregar essa pessoa a profissionais mais gabaritados, profissionais que tenham aí uma eficiência maior, uma experiência maior em casos mais complexos, né? Principalmente em casos onde o fator biomecânico não seja único dentro dessa jogada, existam fatores, né, neurofisiológicos, existam dores nociplásticas instaladas aí no sistema, existam envolvimentos emocionais das pessoas que podem acabar piorando essa pessoa em caso de movimentação ineficiente. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que hoje, para uma atuação solo, eu já falei demais. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês, é sempre uma honra estar compartilhando informação com vocês. Se vocês estão gostando do nosso conteúdo, compartilhem ele com os amigos, compartilhem com pessoas aí que sofrem dor nas costas. Se vocês curtem muito o nosso conteúdo, venham fazer parte aí da nossa comunidade de pós-graduandos. Lembrando mais uma vez, né, hoje vocês têm a opção com a professora Marina e com o professor Guilherme de estar no curso de Fisiologia e Nutrição, a opção de estar comigo na Biomecânica ou com o Felipe Morim no curso de Treinamento de Força. Não quero fazer parte da pós, continue nos acompanhando aí nas mídias sociais, acompanhando o nosso conteúdo, que a gente ama o que a gente faz e a gente não vai parar de produzir conteúdo gratuitamente também para vocês. Fico sempre à disposição, né, para estar ajudando vocês aí naquilo que vocês precisarem. É uma honra aos nossos telespectadores poder compartilhar informação com vocês e a gente não vai parar. Assistam o nosso curso até o final. A nossa próxima aula vai falar de tecnologia de coluna vertebral. Não deixem de assistir. Vai ao ar na próxima terça-feira, né, dentro da ordem cronológica de gravação desse curso. Se você nos assiste assincronicamente, ela vai ficar gravada e você pode assistir depois nas nossas playlists que estão na nossa bio do Instagram, no nosso canal do YouTube e também no nosso canal do Spotify. Beleza, pessoal? Uma honra mais uma vez estar aqui com vocês. Obrigado por tudo. Nos vemos numa próxima. Um beijo no coração de vocês. E, mais uma vez, lembrando, né, que o Deus que habita aqui sempre sauda o Deus que habita cada um de vocês. Obrigado. Até a próxima. Namastê. Valeu.